Boa noite, sejam bem-vindos. O Nihon Nacional News já está no ar. Na noite desta sexta-feira, você confere as principais notícias do Japão, do Brasil e do mundo. O jornal começa agora. Nihon Nacional News. Oferecimento especial HBN e Nihon Classificados. Sonha em trabalhar e viver no Japão? HBN Tour é a sua ponte para oportunidades incríveis. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. HBN. Para mais informações, acesse nosso site ou entre em contato pelo telefone ou através de nosso WhatsApp. No setor de tecnologia, o Japão avança. Uma empresa internacional anunciou um investimento vasto para erguer uma fábrica de memória avançada em Hiroshima, uma marca do esforço do país para fortalecer sua indústria de semicondutores. O projeto, com expectativa de iniciar produção em 2028, deve gerar milhares de novos empregos diretos e indiretos, impulsionando a economia regional e atraindo mão de obra altamente qualificada. É um passo importante num momento em que o mundo busca novas fontes de tecnologia e o Japão se move para retomar seu papel de protagonista global no setor. Você confere agora as principais notícias que agitaram o Japão. A reportagem é de C.E. Rodrigues. A Câmara Baixa aprovou o orçamento suplementar que sustenta o novo pacote econômico de um montante gigantesco, cerca de 18,3 trilhões de ienes. A votação passou com folga graças à aliança entre PLD, Ishin, PDT e Komeito. E agora segue para o Senado. A oposição bateu forte. O PDCJ acusou o governo de demorar meses presos em disputas internas e entregar um pacote grande, porém vazio, para quem mais precisa, especialmente famílias de baixa renda. Já o PLD defendeu o orçamento como um alívio essencial contra a inflação e um passo firme para recolocar o país em trajetória de crescimento. O conteúdo do pacote é amplo: subsídios para eletricidade e gás, reforço a programas de apoio alimentar, investimentos em IA, apoio à indústria naval e outras iniciativas voltadas ao fortalecimento econômico. Tudo isso enquanto o país tenta navegar a alta de preços e um cenário internacional turbulento. A revista norte-americana Forbes divulgou a lista das 100 mulheres mais poderosas do mundo e colocou a primeira-ministra Sanae Takaichi na terceira posição. A publicação ressalta o marco histórico de ela ser a primeira mulher a assumir o comando do governo japonês e a define como uma conservadora firme, comparada à ex-premier britânica Margaret Thatcher. A Forbes também aponta sua atuação diante dos desafios da quarta maior economia global, marcada por inflação persistente e salários estagnados. Entre as lideranças mais influentes, Takaichi foi a única japonesa a aparecer no ranking, liderada pela chefe de Comissão Europeia Ursula von der Leyen, seguida ao presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde. No Suíta, o Gamba Osaka confirmou favoritismo a vencer o Ratchaburi pelo placar de 2-0, garantindo a liderança absoluta do seu grupo, vencendo todas as partidas disputadas. Os gols saíram no segundo tempo, com Nawata fazendo próximo dos 10 minutos e Yamashita ao longo dos 33. O Nerazzurro é a única equipe até agora que venceu todos os jogos, somando 18 pontos. Mas pode empatar com o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, que assim como o Gamba, não perdeu nenhuma partida e deve somar 18 pontos até o fim da primeira fase. Agora o time espera seu adversário sair no dia 30 de dezembro, quando deve ser realizado um sorteio para definir a partida e o mando de campo da ida e da volta. Mudando de assunto, você fica agora com as últimas informações do mundo com o nosso repórter Tiago Menezes. Portugal viveu nesta quinta-feira a primeira greve geral em 12 anos, com efeitos sentidos ainda de madrugada. Serviços de limpeza urbana e o metrô foram os primeiros a parar, formando piquetes em Lisboa. A CGTP, Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, maior central sindical do país, fala em adesão massiva e afirma que trabalhadores com salários baixos e vínculos precários
estão a exercer um direito que, segundo a entidade, o governo tenta limitar. A greve de 24 horas deve afetar transportes, aeroportos, escolas e hospitais. Em Lisboa, várias ruas do centro tiveram circulação condicionada ao longo da tarde. A China Eastern inaugurou o voo mais longo do mundo, uma ligação entre Xangai e Buenos Aires que pode chegar a 29 horas de duração. A rota, operada por um Boeing 777, inclui uma rápida escala de 2 horas em Auckland, na Nova Zelândia, para reabastecimento e troca de tripulação. Com mais de 20 mil quilômetros percorridos, o novo serviço faz parte da estratégia da companhia de criar uma rota de seda aérea, conectando 3 continentes e atendendo a um público estimado de 55 mil chineses que vivem na Argentina. A operação reforça a tendência dos voos de ultra-longo curso, que deve crescer ainda mais a partir de 2026, com novos lançamentos previstos por empresas como Qantas, Etihad e Delta. Há poucos dias do Natal, um levantamento da Euronews comparou as feiras natalinas de 5 países europeus e revelou que, embora os preços estejam cada vez mais parecidos em toda a União Europeia, o peso no bolso varia muito de acordo com o salário mínimo local. Na Alemanha e na França, pratos tradicionais como bratwurst, raclette e Wandschalt custam entre 10 e 15 euros. Já na Espanha, chocolate quente com churros sai por 6 euros. Na Grécia, porções simples começam em 5 euros. Mas é na Hungria que o impacto é maior. Mesmo com menus mais baratos, o baixo salário mínimo faz com que uma refeição típica represente mais de 1% da renda mensal, o maior índice entre os países analisados. As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em queda nesta quinta-feira, influenciadas pelo recuo dos futuros em Wall Street e pela preocupação com as projeções de gastos da Oracle, que afetam investimentos em infraestrutura de inteligência artificial. O clima é de cautela, enquanto o mercado espera sinais sobre os próximos passos do Federal Reserve. Em Tóquio, o Nikkei caiu 0,9%, com queda expressiva do SoftBank. Em Seul, o Kospi recuou 0,6% e em Xangai a baixa foi de 0,7%. Hong Kong ficou estável, mas marcado pela estreia negativa da Jingdong Industrials. Taiwan também registrou queda de 1,3%, a única exceção foi Sydney, que fechou levemente no azul. Vamos falar sobre cultura? Confira os destaques da nossa agenda. Você acompanha agora os assuntos que ganharam repercussão no Brasil com o nosso repórter Felipe Vital. É com você, Felipe. A Câmara dos Deputados decidiu rejeitar a cassação do mandato de Carla Zambelli, condenada pelo STF a 10 anos de prisão por comandar a invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça. A sentença se tornou definitiva em junho, sem possibilidade de recurso, o que abriu caminho para a análise do caso no plenário da Casa. Apesar da recomendação da Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou por 32 votos a 2 a perda do mandato, os deputados entenderam que Zambelli poderia permanecer. A decisão segue um precedente de 2013, quando o então deputado Nathan Donadon também teve o mandato preservado após condenação pelo Supremo. O STF havia determinado, na época da sentença, a perda imediata da função de parlamentar, medida prevista na Constituição para casos de condenação criminal sem recurso. Zambelli fugiu para a Itália logo após a decisão. Considerada foragida e incluída na lista da Interpol, acabou presa nos arredores de Roma. O governo brasileiro solicitou a extradição, ainda em análise pela justiça italiana. Essa decisão da Câmara cria um novo impasse sobre a interpretação constitucional envolvendo perda de mandato, e o tema pode voltar a ser discutido pelo Supremo Tribunal Federal. A Grande São Paulo amanheceu nesta última quinta-feira com mais de 1,5 milhão de imóveis sem energia, sendo mais de 1 milhão apenas na capital, segundo a Enel. A falta de luz afetou também a mobilidade. A CET registrou 218 semáforos apagados por falta de energia e lentidão de 52 quilômetros por volta das 6 horas da manhã. O problema ainda comprometeu o abastecimento de água em vários pontos da região. Na última quarta-feira,
rajadas de vento chegaram a 98,1 km por hora, efeito do ciclone extratropical formado lá no sul do país, segundo a Defesa Civil. No início da manhã, o mapa da Enel mostrava mais de 1,5 milhão de clientes ainda no escuro em toda a Grande São Paulo. Fique agora com as notícias mais relevantes da comunidade brasileira no Japão com a nossa repórter Franciele Tsutsumi. No Japão, o nome brasileiro voltou a brilhar nos gramados. Léo Ceará, atacante do Kashima Antlers, encerrou a temporada como artilheiro da D-League, com 21 gols, e foi decisivo na conquista do 9º título japonês do clube. Na partida que definiu o campeonato, ele marcou 2 gols contra o Yokohama Marinos e levou o Kashima à vitória por 2-1. Foi a consagração de uma campanha marcada pela regularidade, pelo faro de gol e pela força do futebol brasileiro no país. Com a camisa 9, Léo Ceará se tornou peça-chave na reconstrução do time e assumiu o protagonismo do ataque e conquistou a torcida japonesa. A temporada de 2025 entra para a história como um ano em que o brasileiro colocou seu nome no topo da D-League e recolocou o Kashima Antlers entre os gigantes do futebol asiático. Toda sexta-feira, a Nihon TV te deixa informado dos principais assuntos de interesse público dos consulados brasileiros no Japão. É hora do Minuto Consular. Olá! Você sabia que o filho de brasileiro nascido no exterior somente se torna cidadão brasileiro de fato após ser registrado em consulado brasileiro? É o que determina o artigo 12 da Constituição Federal do Brasil, que diz que são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Ou seja, após o nascimento da criança e o registro na prefeitura japonesa, a nacionalidade brasileira somente será legalmente adquirida quando o registro de nascimento for feito no Consulado do Brasil. A nacionalidade brasileira garante à criança seus direitos de cidadão brasileiro, como a obtenção de passaporte e demais documentos consulares que sejam exclusivos de brasileiros. E atenção, caso a criança seja filha de brasileiros que não possuam outra nacionalidade, como a japonesa, por exemplo, a criança permanecerá sem qualquer nacionalidade até que o registro de nascimento seja feito no consulado. Apesar de não haver prazo determinado para o registro consular de nascimento, recomenda-se que seja feito com a brevidade possível. Não adie o direito de seu filho se tornar brasileiro. Confira na página web do Consulado Geral em Hamamatsu as instruções para solicitar o registro consular de nascimento. Vamos conhecer algumas ONGs que espalham esperança aqui pelo Japão. Confira agora o Solidariedade Nihon TV. O Nihon Nacional News vai ficando por aqui e eu quero te agradecer. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.